Vamos iniciar então mais um episódio do Sorriso Unicast. Hoje então, com a nossa amiga aqui, Adelaide, vamos falar um pouquinho da história dela, conhecer um pouquinho mais, né? Adelaide, da onde você é? Eu sou do interior, General Câmara, mas morei muitos anos em Porto Alegre e fazem 5 anos que eu moro em Teutônia. Então faz pouco tempo que tu veio pra cá. Isto. Muito bem. E quando tu morava no interior, quando tu morava com teus pais, depois que tu foi a Porto Alegre, como que foi essa caminhada? Tu foi com seus pais já pra Porto Alegre? Eu morei com os meus pais até os 23 anos. Depois eu fui morar em Porto Alegre, trabalhar. Uhum. E trabalhar como professora, né? Uhum. E ali fiquei trabalhando, me aposentei em Porto Alegre, né? E numa escola. E depois de aposentada, eu voltei a trabalhar. Aí trabalhei um tempo e depois parei, né? Então eu depois fiquei em casa. Uhum. E aí em 2018 para 2019 eu decidi a vir morar em Teutônia, né? Com o meu filho, né? Que ele já morava para cá. E aí depois veio a família toda. Agora estão todos aqui Uhum. lá em Teutônia, Lá em né? Teutônia. E assim, naquela época que tu morava lá com teus pais, né? Tu trabalhava de quê naquela época? O que era a tua família? O que teus pais... O que era o trabalho dos seus pais? Enfim, o que era no interior? Era planta, alguma coisa? O que vocês faziam? O que era mais? Não, meu pai era aposentado, eu já conheci ele aposentado, porque meu pai já era idoso quando teve Uhum. os filhos, assim, mais velhos, né? E eu era uma das mais novas. Era mais nova, depois veio uma Não, uma caçulinha. caçulinha. Vocês eram É. quantos? São em quantos irmãos? Éramos entre 6. 6. E agora, atualmente, somos 3. 3. E aí foi assim, eu não trabalhava, eu Aham. estudava, e fiz magistério, porque Uhum. os meus pais queriam, né, que estudasse em magistério, Aham. e no interior só tinha 2 cursos, né? Magistério e tinha à noite a administração, se eu não estou enganada. Só que eles também não deixavam estudar De noite. de noite. Então só tinha uma opção, né? Tinha só a opção, ser professora. Ser professora, muito bem. E naquela época lá que tu morava com teus pais e tudo mais, tu lembra como que era a parte da saúde? Vocês tinham um local onde ia na escola? Não tinha nada. Tu lembra como que era essa época, mais ou menos? Sim, era bem precário, né? Porque eu me lembro assim, de criança, eu nunca tinha ido a dentista, né? Nunca fiz. Aí na adolescência, eu comecei a ir a tratar os dentes, aí também já tinha dente estragado, essas coisas assim, né? E aí começou a minha Aí idas aos ao dentistas. dentista, né? Aí começou lá, mas no interior sempre é tudo mais precário, né? Sim, mais Ainda difícil também, né? mais anos atrás, né? Uhum, sim. Hoje já é difícil, imagina como que era antigamente, né? E aí, então, enfim, começou a sua parte odontológica e tudo mais. E quando que tu lembra quando que tu foi usar a primeira prótese, alguma coisa assim? Que eu fui usar a primeira prótese, eu acho que eu tinha uns 23 anos, né? E ali começou, né? Usar prótese, aí Eu tava em Porto depois... Alegre, então. Já tava. E, a, e os dentes... Eu tinha os dentes muito fracos, doutor, né? Uhum. Então, eu estava sempre em luta, Com os né? dentes. Com os dentes, né? Então, foi assim. E aí, depois, lá pelos 30, eu já coloquei outra prótese. Eu tinha Tá. inferior, depois tinha A superior. superior. E aí passou os anos, né? Eu me adaptei àquilo ali e sempre ouvia falar de implantes e próteses fixas. Uhum. Só que dentro das minhas posses não cabia, achava muito caro tudo, né? Uhum. E com o passar do tempo, aquilo ali começou a me incomodar esteticamente, sei lá.
Teve uma época que passou, eu nem me ligava, mas depois começou Sim. a incomodar. E para se alimentar também incomoda, né? Muito, muito. Bah. E aí foi passando o tempo, foi passando. E eu sempre achei muito distante para mim fazer, né? Então, antes, deixa eu ver, 2018 eu vim para cá, final. E lá em 2020 começou a me nascer Essa vontade, não? assim, um pouco antes começou. E aí eu comecei a pesquisar. Aí foi que eu cheguei aqui. Tá. Mas antes de chegar aqui, eu fui em vários lugares, assim, fui pesquisar, porque na verdade eu também tinha um pouquinho de receio, né? Normal, né? Não é assim, né? E aí fui indo, fiz avaliação em outros lugares, né? Até chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu lhe conheci. Tu lembra como que tu chegou aqui? Como que aonde que tu nos viu, assim, descobriu? Agora descobriu a Hora Única. Olha, foi pela internet. Foi pela internet? Eu pesquisando ali, que eu estava olhando sobre implantes, protocolo, essas coisas assim. Eu já tinha ido em outras clínicas e ali fui buscada. Aí apareceu vocês aqui, né? E eu disse, vou marcar uma avaliação. Também que nessa época, mais ou menos na época que nós estávamos abrindo aqui, né? 2021. Isso. Bem na época. E então eu vim, e aí eu, desde o primeiro momento que eu entrei aqui, conversando, na hora da entrevista, eu tinha certeza que eu ia ficar aqui. E tudo se encaixou, né? A simpatia, a confiança e também as condições financeiras, tudo se encaixou e eu fiquei. E assim, quando tu chegou aqui, assim, tu chegou na nossa clínica, né? Eu tenho essa sensação, claro, que tu teve, que tu falou, assim. Mas o que mais te impressionou de tudo isso, assim? O que teve algo que te impressionou mais? Que tu lembra, assim? Sim, eu lembro. Eu não me esqueço. Não? Dessa parte aí não. Porque eu não sei, eu cheguei e a gente conversou. Sim. E foi uma coisa assim tão... Eu me senti segura, sabe? Me senti tranquila da maneira como foi colocado, como foi explicado, né? Então, aquilo ali me deu bastante segurança. Aí eu fui para casa e tinha certeza que eu ia vir aqui, né? Tanto é que eu vim. Depois de passar de tantos, tu voltou para cá, né? Eu me senti segura. Sim. E depois, pelo atendimento também, foi, assim, com excelência, né? Desde o primeiro momento. Todo o processo, assim, né? E como que foi após a cirurgia, depois que fez a cirurgia, como é que ficou? Após a cirurgia foi maravilhoso, né? Durante a recuperação, assim, dos implantes foi um pouquinho... Porque eu tive desconfortável, mas aquilo ali não me intimidou, né? Sim. E depois, quando foi colocado o protocolo, meu Deus, foi tudo assim muito lindo. Eu me senti bem, todo mundo elogiando também, os familiares, né? E eu não me arrependo nem um pouquinho. É como se houvesse um milagre de ter tido meus dentes novamente. Eu sei que não é, mas eu vejo assim, né? Porque eu posso comer tudo que eu desejo, maçã, churrasco, além da estética também, sim, né? Faz parte também do sorriso, a nossa estética, né? E assim, qual que foi, quando tu se olhou, claro, você deve ter se admirado muito quando tu se olhou, qual foi teu primeiro desejo? Quando tu saiu daqui, ou quando estava aqui, enfim, qual foi o primeiro desejo que passou na tua cabeça, assim, nossa, que vontade de fazer algo que eu não conseguiria fazer antes? Tu teve alguma coisa assim que fez assim, não, então eu quero fazer isso? Sabe, assim, eu estava tão contente com o resultado e que eu saí daqui, eu só queria me ver no espelho, né? Então era aí. E fiquei analisando aquele trabalho,
a diferença, né? Não foi vontade de comer nada, essas coisas assim, não. Depois sim, né? Foi admirar o sorriso, então. É isso, sabe? Assim, algo de me olhar e me sentir feliz, né? Por algo que eu fiz e que eu não imaginava que fosse tão bom, né? E eu acho assim que voltar a sorrir sem ter medo é muito bom. É, uma das coisas que a gente fala muito, né? Eu sempre digo que vocês fazem parte aqui da nossa história sempre, com as histórias de vocês. E E assim, na verdade, o teu ganho, que, né, da parte que tu fez realmente foi ficar se admirando, né? Se olhando o que que tu conseguiu, né? Aonde tu conseguiu chegar. Algumas pessoas é comer, realmente. Outras pessoas é ficar se olhando. Outras pessoas querem fazer book. Outras pessoas querem... Enfim, cada um tem o que se transforma, né? E acho que essa é acho que essa é o grande ganho do investimento que o paciente faz, né? E assim, Dário, sempre tem uma coisa, algo que eu sempre peço para todos os pacientes, pergunto para todos os pacientes que participam aqui com a gente, né? O que tu diria hoje para uma pessoa que estava naquela situação que tu estava antes de entrar aqui dentro da clínica e tá de vez em quando pensando, né? Quanto tempo tu ficou com esse pensando, indo, né? A gente tá falando uma história tanto tempo atrás, depois vem 2018, depois vai lá em 2020, enfim, 21, e ele vai indo, né? E tu realizou o seu sonho. O que tu diria para essa pessoa que tá naquele momento que tu tava naquela época? Como eu não estava satisfeita com o meu sorriso, né? E com a maneira como estava sendo para comer, para se alimentar, porque eu estava tendo muitas dificuldades para me alimentar, principalmente alimentos mais duros, né, ou coisa assim. E o que eu senti, assim, o que eu vim a buscar. Repete a tua pergunta. Delaine, não tava, era isso aí. Tu tava falando dessa história voltando até aqui. Mas o que tu diria para uma pessoa O que que, tá que eu pensando diria? nisso e vir aqui fazer? O que eu diria para uma pessoa que, Tá passando pela tudo aquilo, que vou, passou? faço, não faço, quero Bom, fazer, não quero fazer. se tem alguém, né, que precise, que está numa situação assim com dificuldade para mastigar, com dificuldade de sorrir e que não está bem, não está se sentindo bem, né? Busque a Oral Unix, né? Porque eu me senti muito bem aqui, né? Me senti segura, o trabalho daqui é excelente e a gente tem todo o apoio, toda a assistência durante o processo de tratamento até chegar ao final, né? E porque vocês não vão se arrepender, porque a questão da gente se sentir bem com a gente mesmo, isso aí não tem preço, né? É tão bom assim a gente estar bem com a gente mesmo, né? E é isso que busque, né? Busque esse sonho, essa realização, porque é muito bom. Que bom, é isso mesmo. E eu quero te agradecer agora, né, por ter vindo aqui conosco. Né? Quem não sabe, mas nós estamos à noite aqui fazendo essa gravação, né? Quero te agradecer por ter vindo até aqui, participar com a gente, falar um pouco da sua história, as pessoas escutarem um pouco de ti, né? Algo tão verdadeiro, tão bonito, que é o que eu te falei antes de a gente iniciar, né? Que as pessoas ficam com aquele medo. É a tua história, conta o que vier no teu coração, vai contando. Então, muito, muito obrigado. A gente fica muito feliz de poder ter te ajudado, poder ter realizado esse seu sonho, que é o que a gente conversa no primeiro dia que tu teve aqui na conversa, quando a pessoa sempre fala sobre alguma coisa, sobre o valor, eu disse, esse nós vamos ver depois. Primeiro a gente vai ver o que você quer para realizar o seu sonho. Isso a gente dá sempre um jeito. Então, muito obrigado por confiar na nossa equipe. A Hora Única toda aqui de Lajeado te agradece muito, Adelaide, pela confiança que a gente tem na nossa equipe. E com certeza, agora tu faz parte da nossa família, porque todo ano tu vai ser obrigado a vir me ver, né? Sim. Todo ano eu vou estar aqui, né? Eu me sinto muito feliz
E agradecida a vocês pelo profissionalismo, pelo além do profissionalismo, o lado humano, esse lado carinhoso, esse lado de atenção, né? Que todo paciente que está fazendo algum tratamento, ele necessita desse carinho, de apoio, né? Para se sentir motivado. E isso aí eu encontrei aqui, né? Foi muito bom dar a entrevista. Foi um prazer para mim. Muito obrigado.